Diz assim a palavra do Senhor: e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Podeis tomar assento. O profeta está dizendo que a unção, ela destrói o jugo. Mas a unção que o profeta está nos dizendo, não é a unção que muitas vezes nós conhecemos apenas pelo derramar de azeite. Muitas vezes nós pegamos esse versículo e pensamos: se lançar o azeite, toda a maldição será quebrada. Se lançar o azeite, todo mal vai ser extirpado. Ele está falando de uma maldição que havia sobre Israel, que havia sobre o povo de Israel, que precisaria ser quebrada. O jugo é um domínio no sentido espiritual. Representa uma pessoa que está sendo dominada pelos seus problemas. Muitas pessoas, elas estão debaixo de jugo, e são os problemas que vai dominando e vão pesando sobre os seus ombros. Problemas que colocam sobre os nossos ombros e nos dominam. Enfermidade, problemas espirituais, problemas financeiros. E eles vão vindo sobre nós e vão nos colocando e vão nos dominando. Tudo aquilo que muitas vezes nós não conseguimos nos livrar. Então o jugo é um domínio no sentido espiritual. O profeta estava falando com Israel, com as 10 tribos, cuja capital era Samaria, e que seriam levados cativos pelo rei da Síria. Um fato que ocorreu 721 anos antes de Cristo. Era um povo que, apesar de ser o povo de Deus, eles tinham se esquecido da palavra de Deus. Por que eles estavam debaixo de um jugo de maldição? E porque os assírios viriam contra eles, e era uma permissão de Deus. Deus estaria permitindo que eles fossem levados cativos, porque eles tinham se esquecidos da lei de Deus. O primeiro versículo diz assim: ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que prescrevem opressões, para desviarem os pobres do seu direito e arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que farei vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isso, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. Então, o profeta estava falando de uma opressão que viria, porque o povo tinha se desviado da palavra. Se desviou da palavra, do ensinamento, estavam oprimindo o pobre, estavam arrebatando o direito da viúva, do aflito, do necessitado. E o povo de Israel estava distante daquilo que era a palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus ensinava o seu povo. Muitas vezes nós pegamos esse versículo e fazemos uma campanha de unção. Não, a palavra, ela nos diz que o jugo será quebrado. E quebrado por causa da unção. O jugo é um cativeiro, e será quebrado pela unção. Será quebrado pela unção. E o que é unção? Unção é o azeite? Não, representa o Espírito Santo de Deus, mas não é o Espírito de Deus. E sim, a unção é o poder de Deus presente em nossa vida pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a unção. Então o jugo será quebrado pela palavra de Deus,
Muitas vezes nós pegamos o azeite, mas sem a palavra de Deus. O azeite sem a palavra de Deus, ele pode ser usado para muitas coisas. Mas quando ele tem a palavra de Deus, quando ele é usado com a palavra de Deus, então a palavra de Deus é quem vai quebrar todo jugo, todo cativeiro, tudo aquilo que está nos oprimindo, toda enfermidade, tudo aquilo que tem vindo contra o povo de Deus será tirado. E o Espírito Santo que se manifesta, o poder de Deus, é a manifestação do poder de Deus pela fé. Então, o profeta está falando algo para o povo, dizendo: olha, Deus, num determinado momento, Ele vai quebrar essa maldição. E pela unção da palavra de Deus, essa maldição será quebrada. Deus vai tirar esse jugo. Deus está permitindo um jugo por causa da desobediência, porque vocês se afastaram da palavra. Então Ele vai permitir que a Síria domine vocês e leve vocês cativos. Mas quando Ele der a sua palavra, essa maldição será quebrada. E capítulo de número 14, versículo 24, diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? Então o que é que quebra o jugo? É o poder de Deus, é a palavra de Deus. Não adianta nós pensarmos: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem quebra o jugo. O Senhor dá ordem para a Síria vai. O Senhor dá ordem, a Síria recua. É o poder da palavra de Deus. É Deus. Então o jugo é um cativeiro que será quebrado pela unção. Sim, um cativeiro que seria quebrado pela bênção de Deus. Deus olha para o seu povo e diz: agora eu vou determinar, e determinando eu, quem pode impedir? Quando Deus determina, ninguém pode impedir. Jesus, quando Ele começa o seu ministério, Lucas capítulo 4, Ele entra na sinagoga, e ali Ele toma o livro de Isaías, e Ele lê a palavra que estava no livro de Isaías, capítulo 4 de Lucas, diz assim no versículo 14 em diante: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para apregoar, para dizer a palavra de Deus,
A unção veio sobre Jesus para pregoar a palavra, para ensinar a palavra, para levar a palavra. Versículo 14 diz: então pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Jesus estava debaixo da unção espiritual. Estava debaixo da unção espiritual. Quando ele abre o livro de Isaías, ele diz: o Senhor está sobre mim, pois me ungiu para proclamar, para profetizar, para levar a palavra, para curar os quebrantados de espíritos, quebrantados de coração. Tudo isso o Senhor, Ele vai nos direcionando. Então a pergunta que nós temos: então se eu sofro, é porque eu não tenho conhecimento da palavra de Deus? Sim, a palavra de Deus diz exatamente isso. O povo sofre por falta de conhecimento. Porque o povo é levado ao misticismo? Por falta de conhecimento. Porque o povo é enganado? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então a palavra, ele vem, versículo 19, ele diz assim: a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e por liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Proclamar, levar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, dar a palavra de Deus. Então a Bíblia em Oséias diz assim: o meu povo sofre por falta do conhecimento da palavra. A unção, ela pode e deve resultar em milagres. Então a unção do Espírito de Deus, ela resulta em milagres. Sempre quando nós entendemos a palavra, quando nós buscamos a palavra, ela vai resultar em todos os milagres que nós esperamos. Abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo de número 5. Capítulo 5, no versículo 25 em diante, diz assim: e certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. A tua fé te salvou. As duas chaves para nós alcançarmos aquilo que nós precisamos: poder e fé. O que nós precisamos para alcançar tudo o que nós estamos precisando? Poder. E o que Jesus diz? O poder de Deus está sobre mim. Aquela mulher, ela precisava de cura, mas ela teve que colocar a sua fé em ação. No meio de uma multidão, a palavra diz que havia uma multidão. No meio da multidão, muitas pessoas tocaram em Jesus. Muitas vezes nós pensamos: bom, é tocar em Jesus. Não, é a fé que tocar em Jesus, nós seremos curados. Aquela mulher, ela fez diferente de toda a multidão. Jesus estava caminhando e por acidente, muitas pessoas podem ter tocado em Jesus. Mas o poder de Deus, ele não é ativado por toques acidentais.
Não é por acidente que o poder de Deus ele se revela para nós. Muitos tocaram por curiosidade, mas o poder não é ativado por curiosidade. Quando nós vemos uma pessoa importante, as pessoas querem tocar por curiosidade, querem saber por curiosidade. E quando Jesus estava caminhando, havia muita curiosidade, queriam tocar, queriam ver Jesus. Mas esta mulher, ela foi tocar porque ela teve uma fé. Se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar, Ele vai me curar. Ele não precisa nem saber que eu estou tocando, mas se eu tocar, eu serei curado. Então 2 coisas são necessárias: poder e fé. Não é tocar em Jesus por acidente, não é tocar em Jesus por curiosidade. E Jesus dá uma palavra àquela mulher: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Mulher, a tua fé te curou. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, ser curada deste mal. Neste momento, a unção veio sobre ela, foi tirado dos seus ombros um jugo. Essa mulher estava há 12 anos procurando uma cura. Tudo que ela tinha, ela havia gastado com médicos, com todo tipo de pessoas que falavam para ela: ó, ali tem um curandeiro, ali tem isso, ali tem aquilo. Quando a pessoa está doente, ela procura de tudo. Procura de tudo. Ela quer a cura. E muitas vezes é enganada. Muitas vezes é enganada. Essa semana encontramos uma moça e ela falou sobre o seu filho. Seu filho tem uma doença rara. Estava escrito no seu braço fé. E ela começou a contar a história. Perguntei: por que esta tatuagem no teu braço? Ela disse: porque eu preciso que meu filho seja curado. E ela foi mostrando várias tatuagens de várias entidades que ela estava frequentando para que o filho fosse curado. Ela tem fé, mas está faltando o poder de Deus. Muitas vezes nós temos fé, mas não temos uma fé direcionada. Por isso Jesus disse: o Espírito de Deus está em mim, para dar vista aos cegos, curar os quebrantados de coração. Nós temos que ir ao lugar certo. Quando Isaías ele fala: olha, pela unção, o jugo será tirado, e pela unção toda a maldição será quebrada. Era um povo que conhecia Deus, mas tinha se desviado da palavra. Tinha se desviado da palavra. E não era apenas por serem religiosos que eles iriam conquistar. Deus naquele momento estava dizendo: olha, eu vou permitir que o inimigo venha sobre vocês. Eu vou permitir que a Síria, ela domine vocês. Porque vocês estão se desviando da palavra. Vocês não estão cumprindo a palavra. Vocês estão longe de tudo aquilo que foi ensinado. De tudo aquilo que eu ensinei para vocês, para se desviarem os pobres do seu direito, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas, roubarem os órfãos. Mas que fareis vós no dia da visitação e na desolação? O que vocês farão? Era isso que a palavra estava dizendo para aquele povo. E ele diz: e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado, por causa da unção. A palavra de Deus, ela traz consigo a unção. Quando a palavra de Deus, ela entra em nosso coração, e nós recebemos a palavra com fé, toda maldição é tirada. Mas o problema é que nós ouvimos a palavra e não permitimos a palavra entrar em nosso coração. Porque nós queremos coisas místicas, nós queremos caminhar como o mundo místico caminha. Pensamos que o simples fato de derramar óleo haverá um milagre. Não.
Haverá um milagre no derramar do óleo com a operação do Espírito Santo de Deus que o óleo representa. O óleo sem o Espírito Santo de Deus, ele pode ser usado para muitas coisas. Para fazer sabão, para fazer alimento, para acender lamparinas, menos para a cura. Ele só resulta em cura e libertação quando há o poder de Deus. Jesus não chegou ali na sinagoga e disse: olha, eu vou ungir todos vocês agora. Não, ele diz: o Espírito de Deus está em mim. O Espírito de Deus está em mim. Sem o Espírito de Deus, nós somos apenas religiosos ou místicos. O que nós precisamos é dar ouvido à palavra de Deus. Dar sentido à palavra de Deus. Esta mulher, ela estava ali 12 anos sofrendo. 12 anos. Ela tinha ido por todos os lugares, como essa moça que eu conheci essa semana. Ela poderia ter sido enganada por muitos. Eu estou fazendo essa tatuagem porque eu creio que agora eu estou num sistema que vai trazer a cura. Não vai. É simbolismos apenas. Eu posso tatuar todo o meu corpo, mas sem fé não vai. Eu posso até escrever fé na minha mão, eu posso escrever fé no meu braço, mas é necessário o poder de Deus. Eu tenho fé. Fé no quê? Eu tenho fé que o azeite ele liberta? Eu tenho fé que o azeite cura? Não. Eu tenho fé que o Espírito Santo de Deus, através de um simbolismo, ele cura, ele transforma, ele quebra maldições, ele traz impedimentos. Nós temos um testemunho de um casal que o filho estava andando por um caminho ruim, e eles tomaram uma decisão de toda noite ir no lugar onde o filho estava naquele caminho ruim. E eles levavam o azeite e ali eles determinavam: em nome de Jesus, o meu filho é liberto. Se eles fossem só lá jogar o azeite, nada aconteceria. Mas a palavra profética: eu não abro mão do meu filho, eu não abro mão que o meu filho seja liberto. A ação com o poder de Deus. Senão nós seremos apenas místicos, e pegando versículos e fazendo campanhas e mais campanha da quebra de maldição. Quebra de maldição se quebra com o poder de Deus, dando crédito à palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Ao estudar os 4 evangelhos, nunca encontraremos Jesus ou os discípulos falando: eu te curo pela minha fé. Eu te curo pela minha fé. Sempre Jesus disse: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. O que Jesus tem? O Espírito de Deus. Quando nós procuramos Jesus, nós encontramos a fonte do Espírito de Deus. E a nossa fé encontrou a fonte correta para a libertação. Eu posso ter fé em tantas coisas, mas eu, mesmo tendo fé, se eu não for a fonte da cura, eu não serei curado, eu não serei liberto. Então nós temos que buscar. Jesus sempre esperou na nossa fé. Sim, tua fé te curou, tua fé te salvou. E como adquirimos a fé? Eu preciso de fé. E como nós vamos adquirir fé? Eu vou repetir que eu tenho fé. Eu vou fazer uma tatuagem de fé. Isso não nos leva a ter fé. A palavra do apóstolo Paulo, ele nos direciona de onde vem a fé. Como vem a fé? Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, do versículo 11 até o de número 18, diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação, com o pensamento
se crê, mas com a boca se confessa, se decreta. É necessário, visto que com o coração se crê, com o pensamento eu tenho que crer. O que aquela moça fez? Ela disse: eu vou tocar em Jesus, e ela confessou: quando eu tocar, eu sararei, eu serei curada. Porque as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre os judeus e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito à pregação? Quem deu crédito à palavra de Deus? Nem todos obedecem. E por que não obedecem? Porque não dão crédito. Ouvem a palavra, mas preferem misticismo. E nós temos que tomar um cuidado com tudo isso. De sorte que a fé é pelo ouvir. Ouvir qualquer coisa? Não. E ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins da terra. Paulo está dizendo aqui: a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É necessário que tenha aqueles que falem, é necessário que tenha aqueles que preguem, aqueles que ensinem, para que o povo ouça, aprenda e creia. E ele está dizendo: porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins da terra. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei uns ciúmes com aqueles que não são do povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Todos os dias a palavra do Senhor era enviada ao seu povo, e o seu povo agora estava sendo escravo. Havia um jugo sobre eles, havia algo sobre o seu pescoço, havia uma maldição sobre eles. Seriam levados escravos. Por quê? Porque não ouviam a palavra de Deus, porque não davam créditos à palavra de Deus, porque estavam mais interessados em buscar dinheiros, em riquezas, em se voltar para outros deuses, do que ouvir a palavra de Deus. E Deus diz: agora, como eu amo vocês, eu vou permitir que a Síria venha sobre vocês. Muitas vezes, os problemas que nós estamos enfrentando, é porque Deus nos ama. E Ele permite para que nós venhamos reconhecer que nós precisamos da palavra de Deus. Mas ao invés de pensarmos que nós precisamos da palavra de Deus, nós somos instruídos a buscar misticismo, a buscar correntes que sem o poder de Deus não nos leva a nada.
Corrente é maravilhosa, corrente é uma bênção, unção é maravilhoso, pegar o azeite e levar para a tua casa é maravilhoso, mas sem o poder de Deus, é apenas um azeite. Nós temos que juntar o simbolismo do Espírito Santo com a palavra profética. Veja que Deus, para quebrar a maldição de sobre o povo, o que ele diz? Eu determinei, eu falei, eu dei ordens. Deus chega diante de todo aquele processo, ele dá uma profecia agora contra os assírios. Ele diz, olha, deixa o meu povo em paz. Chega um momento que Deus diz, deixa o meu povo em paz. Não toqueis nos meus ungidos, não toqueis nos meus separados. O Senhor muitas vezes permite para que nós venhamos aprender, para não sermos enganados. Aquela mulher, 12 anos, ela procurou a medicina, e acredito, não está escrito, mas acredito que ela procurou todo tipo de curandeirismo. Mas ela ouviu falar, houve alguém que falou de Jesus. Ela ouviu que Jesus iria passar por lá, e Jesus tinha um poder de curar, que Jesus tinha o Espírito de Deus, e ela dentro de si, ela, como Jesus era mestre, rabino, ela diz, eu não posso me chegar perto dele, eu estou contaminada. Então eu vou chegar próximo a ele, sem que ele saiba de mim. Eu vou tocar nas suas vestes. Ela não se achou digna de chegar em Jesus e conversar com Jesus. Ela diz, eu vou chegar por trás e vou tocar nas suas vestes. Ela tinha uma convicção de fé e sabia que Jesus iria curá-la. Se eu tocar, eu serei curada. E Jesus, ele para e diz, aconteceu algo. Os próprios discípulos ficam impressionados. O que aconteceu, mestre? Alguém me tocou. E os discípulos, é impossível alguém não te tocar. Seria impossível alguém não tocar em você. Ele diz, não. Não tocou em mim por curiosidade. Não tocou em mim por um acidente. Tocou em mim buscando poder. E de mim saiu virtude. Sempre que nós tivermos um jugo, um problema, uma doença, uma enfermidade, problemas financeiros, problemas espirituais, problemas familiares, nós temos que buscar em Jesus, mas tocar, buscando o poder que é em Jesus. Há um poder em Jesus que quebra o jugo. E esse poder, ele despedaça todo jugo. Ele tira o domínio que o inimigo está tendo sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças, sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde. É quebrado no mesmo instante. Fé e poder. Buscar Jesus com fé. Se eu buscar hoje uma oração, eu serei curado. Hoje eu recebi um testemunho de uma pessoa que nem é da nossa igreja, mas ela veio aqui um dia e ela relatou, ela é advogada por muitos anos, e ela disse, eu estou há 36 anos com uma causa, eu estou já a ponto de entregar, não vou ganhar. E eu disse para ela uma simples palavra, Deus é poderoso. E Deus vai te dar ganha nesta causa ainda este ano. E ela falou para uma pessoa que é da nossa igreja, se esse pastor for de Deus, vai acontecer. Se não, é uma palavra que aconteceu. Eu não disse palavra minha, eu disse palavra de Deus. Deus tem poder para te dar ganho nessa causa. E ainda este ano, como Deus é poderoso, você vai ver Ele te dar
essa bênção. E hoje ela mandou o testemunho escrito para nós. Deus respondeu. Eu não tinha mais fé, ela disse. Eu, advogando há 36 anos esta causa, ganhei muitas causas, e essa estava dando por impossível de ganhar. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que eu não posso, Deus pode. Aquilo que eu não tenho força para mudar, Deus muda. Aquilo que a minha fé não alcança, porque muitas vezes eu fico perdido. A palavra de Deus, ela traz a fé ao nosso coração. Permita a palavra de Deus entrar no teu coração. Pela palavra de Deus, nós vamos vencer. Pela palavra de Deus, eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu não sei se você entrou aqui com uma necessidade, mas o Deus que nós servimos, Ele muda toda e qualquer situação. Você crê nessa palavra? A unção quebra o jugo. A unção que há neste lugar, do Espírito Santo de Deus, Ele traz a vitória à tua casa, à tua família, à tua necessidade. Quantos creem nessa palavra? Amém. Se coloque de pé, fale com Deus. Aquela mulher, ela não foi com dúvidas, ela já foi determinando: se eu tocar, eu serei curado. Muita coisa pode tentar me impedir de chegar. A multidão pode impedir, os discípulos podem me proibir de chegar próximo. A lei impedia que ela chegasse próxima de Jesus, porque ele era um rabino e ela não poderia chegar na sua imundícia. Mas ela disse: se eu tocar, eu não vou incomodá-lo, mas se eu tocar, eu vou sarar. Determinada. O Senhor, o poder do Senhor está aqui esta noite, para mudar toda e qualquer situação. O Senhor, Ele gosta quando nós fazemos prova dEle. Senhor, se o Senhor está nesta obra, se o Senhor é o Deus dessa obra, Senhor, eu estou com essa causa, muda essa situação. Senhor, faça a prova, Senhor, prova que o Senhor é Deus, e o Senhor entrará e te dará a vitória. Não temas, Senhor meu Pai. Senhor, há muitos jugos sobre os nossos ombros. Senhor, carregamos jugos, Senhor, desnecessários, problemas familiares. Senhor, o inimigo entra na nossa casa, na nossa família, vai trazendo a separação, vai trazendo contendas, vai trazendo divisões. Senhor, hoje pela unção do Teu poder, eu creio que este mal sai da minha casa, sai da minha família, sai dos meus familiares. Creia, Senhor, não é preciso o Senhor estar lá, basta uma ordem sua, basta a tua palavra. Senhor, cura, liberta, transforma, Senhor, essa situação de embaraço que tem trazido tristeza, angústia ao nosso coração, problemas financeiros, problemas de saúde. O Senhor pode todas as coisas. Senhor, nesta noite, pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu determino que todo jugo seja quebrado em nome de Jesus. Receba a libertação em nome de Jesus. Amém?